Antes de nós lermos a palavra, irmãos, de Romanos 11, o capítulo que nós vamos estudar esta noite, nós vamos terminar, vamos fazer um breve contexto para colocar todo mundo na mesma página. Por que foi escrito o livro de Romanos? Nós já estudamos que Paulo, que foi o escritor da carta, ele queria enviar uma mensagem daquilo que ele acreditava. Então, ele escreve de próprio punho aquilo que ele recebeu do Senhor, aquilo que ele entendia como evangelho, e destinando essa carta aos romanos, ele preparava a sua ida. Então, na carta ele explica o que ele entendeu de Jesus, qual era a visão dele do evangelho, o que ele entendia ser o caminho certo, o que era a justificação, o que era a eleição, o que é pecado, o que é estar longe de Deus, o que está perto de Deus. Tudo isso ele manifesta nesta carta. Se nós pedíssemos nessa noite, cada um de vocês escrevesse uma carta para você descrever o que você entende por evangelho, sairíamos cartas muito diferentes, embora o conteúdo fosse muito parecido. Então todos nós sabemos que Jesus ele veio para a terra, ele morreu no nosso lugar para que nós não morrêssemos, e sim que nós fôssemos salvos através do que ele fez na cruz. Então, uns escreveriam uma carta um pouco mais longa, outros uma carta um pouco mais curta, outras apenas um bilhete. Mas basicamente nós falaríamos da mesma coisa. E Paulo escreve essa carta maravilhosa, que alguns teólogos dizem ser a carta magna do Evangelho. O que é a carta magna? Uma das cartas mais importantes, porque aqui ele resume tudo o pós-Evangelho. Então, se você quer entender o que é justificação, o que Jesus Cristo fez por cada um de vocês, leiam Romanos e estudem Romanos. Amém? Nós não temos todos os capítulos no Instagram, mas boa parte deles lá, pelo menos aí uns 90% nós temos, né, amor? Um ou outro que se perdeu no caminho ali, que a gente não conseguiu salvar, mas se vocês quiserem estudar aí e aprofundar mais na palavra, fica a dica. No capítulo 1 de Romanos, Paulo vai expor que Deus está irado contra a humanidade. Pesado, né? Deus está irado contra a humanidade. E está escrito lá em Romanos 1. E Paulo ele coloca todo mundo na mesma página. Tanto os judeus, que eram irmãos de sangue de Jesus, então eram da mesma nação que Jesus fazia parte, quanto os gentios. O que é um gentil, gente? Gentil é todo aquele que não é judeu. Nós somos gentios. Nós somos um povo gentil. Nenhum de nós aqui é judeu. Tem algum judeu aqui nessa noite? Não, né? Então nós somos gentios, todos nós. Então tem dois povos que vão ser falados, dois tipos de pessoas que serão falados em Romanos, os gentios e os judeus. Só que os judeus, por serem o povo escolhido de Deus, eles se achavam um pouco mais importantes que os demais povos. Que de fato, Deus tinha escolhido esse povo para derramar a sua vontade, para expor a sua lei, para entregar os seus profetas e para vir o seu filho para a remissão de pecados. Então realmente era um povo separado. Mas não que esse povo seja mais importante. Vocês conseguem entender isso? Então foi um povo que Deus escolheu, pelos motivos que Deus quis, ele escolheu. Então Deus ele escolhe quem ele quer, ele não coloca o motivo por que escolheu, por que não escolheu. Nós podemos ver isso no Velho Testamento, muito rápido, é certo que Deus ele escolhe pessoas, como escolheu Jacó, por exemplo, nasceu os gêmeos e Deus escolheu Jacó. Por que Deus escolheu Jacó? Porque eu quis. Porque ele teve vontade. Em alguns assuntos nós não podemos questionar Deus, porque se ele está exercendo a vontade da nossa vida, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você pode dizer um amém? Então ele fala ali no capítulo 1, Deus está irado contra a humanidade. No capítulo 2 ele vai continuar demonstrando que os judeus também pecaram. Então não era o que os judeus faziam, que era cumprir a lei à risca, ou buscar cumprir a lei à risca, que ia levar eles à salvação. Então Paulo fala assim, gente, o único caminho para a salvação é em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para nós entendermos um pouco hoje sobre o que é pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. A lei de Deus basicamente são os 10 mandamentos e mais algumas leis que envolvem a lei do Senhor. Então você transgredir, por exemplo, os 10 mandamentos, o livro de Tiago diz que se você matar uma pessoa, você é condenado por todos os mandamentos. Se você desonra seu pai e sua mãe, para Deus, você é um homicida. Porque Ele te olha e Ele vê que você está condenado com os 10 mandamentos. A cada vez que você peca, é os 10 mandamentos que caem sobre você.
Então não tem ninguém, gente, nascido de mulher, a não ser Jesus, que não nasça condenado. Eu tenho 2 filhas, uma de 4 anos, uma de 7, e um dia elas vão ter que se arrepender dos seus maus caminhos. Ah, mas eles são filhos de crente, mesmo assim. Eu tenho todos os dias que pregar o Evangelho, falar de Jesus, demonstrar com ações, testemunhar de Jesus, explicar, falar das histórias bíblicas, ministrar o Evangelho para elas, porque se eu não fizer isso, a caminhada delas é para o mal. O único caminho que nos tira da caminhada do mal e de perdição e de destruição é Jesus. Então, se nós erramos um dos 10 mandamentos, nós somos condenados por todos. Mas aí vem a boa notícia. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. Que nós não estamos mais condenados por esses 10 mandamentos. Não existe mais uma lista enorme de pecados contra nós, porque de fato um dia haverá um juízo. Hebreus 9, 27. Ao homem é fadado morrer uma única vez e depois passar por um julgamento. Já tinha ouvido falar disso? Todos nós seremos julgados. Nós todos que estamos aqui somos salvos, mas todas as nossas ações um dia serão julgadas. E nós seremos julgados por aquilo que talvez a gente nem veio a fazer. Você sabia? Se você conhece o Evangelho e você retém só para você está em pecado diante de Deus. E um dia nós seremos julgados. E como nós vamos viver na eternidade, vai ser como nós exercemos a vida cristã aqui na Terra. Tudo que você faz, inclusive vir nessa noite, priorizar o reino de Deus, você está plantando aquilo que você vai colher na eternidade. Amém. Você tem noção disso? Glória a Deus. E a boa notícia, o Evangelho. Nós merecíamos a morte perante Deus, justo juiz. Nós merecíamos a morte. Quem já assistiu aquele juiz bom lá, Bom Juiz, dos Estados Unidos? Eu não tinha assistido. Essa semana apareceu no YouTube ali, eu acho que era para falar nessa noite sobre isso. Ele lida com infrações de trânsito e as pessoas chegam lá e contam suas histórias. Por que você fez essa infração? O cara nunca fez uma penalidade de trânsito gravíssima. Por que você avançou o sinal vermelho? Porque ele tem tudo, nos Estados Unidos tem todo o histórico. Você bate o CPF da pessoa lá, o RG, enfim, o número da pessoa que identifica a pessoa, aparece se ela já foi penalizada por alguma coisa, se ela está sendo procurada pela justiça, se ela cometeu algum crime, e ele começa a perguntar, qual que é a tua história? E as pessoas contam a sua história. Nesse dia, uma das mulheres lá, né? Nesse dia eu estava fugindo do meu marido que me batia, eu sofria violência doméstica. Então nesse dia eu tive que fugir dele, e para ele não me pegar, eu avancei alguns sinais de fazer isso para me salvar. O senhor pode ver aí no registro que realmente tem algumas ações contra ele, e ela começa a chorar bastante, e ele se compadece dela. Ele fala assim, eu não posso perdoar a tua multa. A tua multa é de $400, mas eu tenho algumas pessoas que mandam cheques para que essas multas sejam pagas. Eu posso escolher a quem eu vou entregar esses cheques. Eu olhei Deus naquele momento. Ele falou assim, eu tenho o cheque aqui do Daniel de $100 e ele falou para eu usar do jeito que eu quero, então eu vou usar na tua vida. Eu tenho o cheque da Ana Luísa de $150, eu vou usar na tua vida. Enfim, resumindo, faltou $30. Os $30 eu vou perdoar. Eu como juiz eu perdoo. E eu chorei todos os episódios que eu vi, uns 10. Eu chorei em todos. Porque é muito emocionante. É muito emocionante mesmo. E eu vejo Deus naquele homem. Eu não sei se ele está vivo ainda, não sei. Ele é bem senhorzinho, né? Na época que eu vi os vídeos lá, tinha uns 80 anos mais ou menos. Então, eu não sei, mas realmente é um homem muito bom. É um juiz justo. Para quem precisa de que seja penalizado, ele penaliza. Ele não perdoa todo mundo. Mas ele analisa caso a caso. O mesmo é Deus conosco. Ele pega essa carta que Jesus entregou na mão dele, falando assim, meu Deus, os pecados que a Duda cometeu, os pecados que o Moisés, mais conhecido como Big, cometeu, eu paguei por todos eles. Qual que é a sentença do Big? É a morte. Eu não posso perdoá-lo. Não, mas eu morri no lugar dele. Essa é a boa notícia. Então, quando nós estamos evangelizando, nós precisamos passar isso para as pessoas. Porque o evangelismo de Jesus te ama não tem na Bíblia, gente. Sabia que Jesus nunca disse para nós que nos ama? Não tem na Bíblia. Jesus me ama. Jesus te ama, não tem. Porque ele nunca falou, mas ele provou com ações. E muitas vezes, na vida das pessoas, nós estamos apenas falando. E nós não estamos agindo em amor. O que mais Jesus fez aqui na terra foi nos amar, com ações. Jesus ele falou, Deus amou. Deus te ama. Aí beleza.
Aí tem na Bíblia, é bíblico. Mas Jesus chama, não tem. Mas você tem alguma dúvida que Jesus chama? Tem alguma dúvida? Fala que não, gente, pelo amor de Deus. Não tem dúvida, gente, porque ele entregou seu corpo, ele foi até o fim. Ele entregou a sua pele inteira, o seu corpo, para ser crucificado. Ele se entregou. Porque ele podia em qualquer momento falar assim, chega, hoje eu não vou me entregar, não quero morrer hoje. E Deus teria atendido. Se ele quisesse desistir, lá quando ele se deita, quando ele se ajoelha, né, e ele clama ao Senhor, Deus, se for possível, afasta-te de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade de homem, porque naquele momento ele estava orando como um homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus, naquele momento. Então assim, ó, eu não estou preparado para passar o que eu vou passar, que vai ser terrível. E a palavra de Deus diz que ele soa, lágrimas sua, lágrimas de sangue. Imagine o nível de estresse que ele estava passando. Imagine o nível de estresse. Era algo inimaginável. Essa semana a Sara perdeu o dentinho, o primeiro dente, né? E ela ficou uma semana mexendo no dente, queria que nós tirássemos, mas ela estava com medo que doesse. E nós chegamos, que foi na quinta ou na quarta-feira, e hoje vai ter que cair esse dente. Amarramos um fio e tentamos, balançando ir para lá e para cá, e ela grita e choro. E uma hora a Jana falou assim, vai ter que ser agora. E a Jana amarrou bem amarrado, bem na raiz. Eu peguei o fio e puxei. E comecei a chorar. Chorei mais que ela, porque ela só deu... Eu fui na frente do espelho assim, nossa, que legal, liga pra vovó. E quando eu saí dali, já fui tomar banho direto, né? Estava no horário de dormir. Fui tomar banho, o Senhor falou comigo. Ele falou assim, você está disposto, por alguém que você ama, entregar um dente da sua filha? E eu falei, não, Senhor. Você está disposto a entregar um dente para que o Juninho fosse salvo e escape da morte? Eu falei, não. Eu não estou disposto, gente, a entregar nem um fio de cabelo da minha filha, nem um dente da minha filha para vocês. Não estou. Se a cura do corona fosse um dente da minha filha para arrancar, eu não arrancaria. E Deus falou no meu coração, eu entreguei meu filho por inteiro, por amor a você. Aleluia, forte. Eu entreguei o meu filho inteiro. Se um dente, um pouco de sangue saiu, você ficou desse jeito, imagine eu. Vamos avançar, que hoje não é essa palavra. Vamos avançar para o capítulo 11. Tem nada a ver, o Senhor me levou para falar isso, mas amém. Capítulo 11 de Romanos. Vocês entenderam? Então, o livro de Romanos, ele fala sobre isso. Fala sobre a morte de Jesus, a ressurreição dele e o porquê que ele morreu. Porque se você falar com uma pessoa, Jesus morreu por você. Beleza? Que bom? Legal. Parabéns para ele. Mas agora o porquê que ele morreu é totalmente diferente. Você explicar por que ele... Mesmo que seja com palavras, não precisa ser palavras teológicas, palavras, nossa, de conhecimento. Até Paulo ele falou assim, gente, quando eu demonstrei Cristo para vocês, não foi com palavras de conhecimento, com conhecimento teológico, foi por demonstração de poder. Então Deus ele nos dá a oportunidade o tempo todo de você falar do amor dele. Você falar do que Jesus fez, com suas ações, com seu testemunho e pelas suas palavras também. Amém, irmãos? Na semana retrasada, a minha esposa, ela ministrou para nós o capítulo 10 de Romanos. E ela contextualizou um pouquinho sobre os judeus e o que Deus estava fazendo com os judeus. Basicamente foi isso. Deus ele entregou os judeus, o povo judeu, o povo irmão de sangue de Jesus, não para perdição, mas ele de certa forma ele endureceu o coração deles. Mas Deus tinha um propósito até no endurecimento do coração deles. Porque se nós lermos os evangelhos, os homens da lei, as pessoas que, vamos supor hoje, fossem os padres, os pastores, os homens assim, com autoridade religiosa da época, eles viam Jesus, eles viam o que Jesus fazia, e eles falavam assim, não, esse não é o Messias não. Não é. Porque eles esperavam um outro tipo de Messias. O Messias, um Jesus, né? Eles falavam de Jesus, eles falavam o Messias. Eles esperavam porque os profetas tinham anunciado esse homem que viria para a terra,
morreria pelo nosso lugar e restauraria Israel. Eles estavam ansiosos por isso. Só que quando Jesus vem, ele vem embaixo de profecia, vai ser em Belém, estava lá em Belém. Vai ser assim, vai ser na plenitude dos tempos, Tudo deu certinho. As profecias foram certas. Ele virá da Galileia, ele era galileu. Ele será anunciado por Elias. João Batista veio no espírito de Elias. Estava tudo certo. E mesmo assim eles olhavam, parece o Messias, tem cheiro de Messias, tem jeito de Messias, anda como Messias, mas não é Messias. Nós vemos lá no Evangelho de João que, certa vez, eles estavam discutindo com Jesus ali e tramavam matá-lo. E o sumo sacerdote, o homem mais importante da época em relação à religião, o sumo sacerdote, o top, tipo o Papa, acima do Papa ainda, da linhagem dos sacerdotes. Ele falou assim, ó, vamos matar esse cara, porque ele é um impostor. E é o seguinte, ele tem que morrer para o povo não sofrer. Ele falou isso. Abram lá em João, capítulo 11, para nós vermos isso. João 11, antes da gente entrar de fato no Romanos 1. Só para a gente entender e contextualizar, para a gente ficar na mesma página, porque o assunto de hoje é tanto quanto pesado. João 11, 49. João 11, 49. Olha só, eu vou ler aqui rapidamente. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. Ele tinha cheiro de Messias, andava como Messias, falava como Messias. Os homens falavam assim, nossa, ele tem que morrer pelo povo mesmo, pela nação. E mesmo assim eles não percebiam que eles estavam olhando para o Filho de Deus. Só que isso tem um porquê. Foi Deus quem endureceu o coração deles. E Deus endurecia o coração das pessoas e endurece até hoje. Vocês sabiam disso? Já viram falar que Deus endureceu o coração de Egito do faraó? E naquele tempo, quando Jesus estava andando sobre a terra, muitas pessoas estavam endurecidas. E se nós examinarmos o texto do Evangelho, por muitas vezes Jesus falava assim, ó, não conte para ninguém o que eu fiz na tua vida. Ó, não conte para aquelas pessoas. Nossa, Marcelo, mas Jesus faz expulsão de pessoas? Algumas pessoas não estavam preparadas para o que Jesus estava fazendo naquela época. Nem todas as pessoas que você se relaciona está preparada para entender o que Deus está fazendo na tua vida e o que Ele vai fazer. Escolha bem com quem você se relaciona. Busque em Deus para quem você vai abrir teu coração. Nem todo mundo está preparado. Amém? Romanos 11. Então, na semana que a Jana pregou, ela falou basicamente sobre isso. 11. O texto, ele coloca um título, que é A Misericórdia de Deus para o povo de Israel. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo, ele está escrevendo e está dizendo assim, então vocês acham, mediante o que a Jana disse na semana que ela ministrou o capítulo 10, que Deus ele rejeita os judeus, os israelitas, o povo que ele escolheu, ele está rejeitando, fazendo isso, escolhendo manifestar muito mais ações de poder, milagres e sinais perante os gentios do que aos judeus? Logo depois, um pouco antes que Paulo escreveu essas palavras, um pouco antes, lá no livro de Atos, existe uma perseguição, porque a igreja ela estava reunida em Jerusalém. E Deus ele manda uma perseguição para que eles para que eles realmente ministrassem o ID, para que eles saíssem da zona de conforto. Eles começam a pregar para os gentios, e os gentios começam a receber o evangelho muito mais. Nossa, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. E numa pegada, eram 3.000 homens batizados, era 5.000, era coisa assim grandiosa que Deus estava fazendo. E Deus estava se demonstrando muito mais pelos gentios. E Paulo está explicando o porquê. Ele fala assim, gente, vocês acham que Deus rejeitou os gentios? Não. Está vendo o que está te falando aqui? É um gentil, é um judeu. É um judeu que está falando, eu sou da tribo de Benjamim.
E ser da tribo de Benjamim naquela época era algo que agradava muito os judeus. Porque Benjamim era o último filho, era o filho que nasceu na terra prometida, era o último filho de Jacó. E ele era também uma tribo, e Paulo era descendente dessa tribo. Ele está falando assim, ó, gente, peraí, calma, não é bem assim. Deus, ele não se esquece do seu povo, tem um plano, para tudo tem um plano. E no final do dia de hoje nós vamos entender por que Deus está fazendo isso. Então guarda as suas mentes. Deus, ele estava, entre aspas, afastando um pouco os judeus de conhecer Jesus. Marcelo, isso é heresia. Está escrito no texto. Vocês acham que ele está irritando? Calma, não é bem assim. Versículo 2, para vocês irem acompanhando. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere-se a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Então Paulo está dizendo assim, ó, já aconteceu no tempo de Elias que a nação toda estava adorando outros deuses, estava não estava vigiando no sacrifício, não estava escolhendo adorar ao Senhor, e ainda tinha um remanescente, que eram 7.000 homens. E nos dias de hoje, voltando para o tempo de Paulo, acontece a mesma coisa. Mesmo que os judeus eles não se entregam para Jesus, eles não se convertem ao cristianismo, tem muitas pessoas que querem seguir ao Senhor, estão seguindo ao Senhor. Ele continua explicando, tem muitas pessoas. Ele usa essa profecia para dizer, tem remanescentes, eu sou um deles. Paulo está dizendo. Versículo 4. Quem lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. E se pela graça já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Então, a escolha de Deus aqui, gente, não está baseada em obras, única e exclusivamente. É por graça. Deus não escolhe ninguém por obras. Deus não escolhe ninguém por obras. E a nossa salvação não é por obras. Você não veio para Jesus, você não está no caminho de Cristo porque você era bom. Ou porque você fez alguma coisa que Cristo precisa te pagar alguma coisa. Não. Ele te escolheu e foi muito antes de você nascer. Amém. Vocês sabiam que você tem um nome diferente que você usa hoje? Deus tem um livro. E lá está escrito um nome totalmente diferente. Talvez seja parecido com o que a tua mãe e teu pai escolheu. Mas lá no céu você vai ter um novo nome. Amém. Glória a Deus. Daniel, que vai ser chamado Abacuque. Deus escolheu antes de você ser formado, gente. Eu sou filho de mãe solteira e quando eu entro nesse assunto com a minha mãe, eu agradeço a ela por não ter me abortado. Porque ela deu a luz a mim com 20 anos. Naquele tempo era muito mais difícil ser irmã solteira do que no dia de hoje. Ou menos comum, vamos corrigir. Então ela tinha que enfrentar uma barra, ela tinha que enfrentar a mãe dela, que era crente da congregação cristã. Ela tinha que enfrentar os irmãos. Ela tinha que enfrentar uma sociedade. E ela poderia ter me abortado, nunca vocês iam ficar sabendo de mim. A Gil vai casar com outro candando. As minhas filhas teriam outra fisionomia. A mais nova, né? Porque a mais nova parece um pouco mais comigo, a mais velha não tanto. Então assim, mas só que Deus ele me escolheu no ventre da minha mãe. E Ele escolheu cada um de vocês. Amém. E o posicionamento que vocês estão tendo nesta noite vai atrair para vocês, como o Daniel muito bem falou aqui no momento da oferta, vai atrair para vocês bênçãos, milhares de bênçãos. Amém. Glória a Deus. Amanhã de manhã eu vou ministrar, de manhã de novo, vocês vão ficar até meio... Hoje chega, vou ministrar sobre Ageu, o livro de Ageu. Alguém já leu Ageu? Alguém já leu Ageu? Já? Se você não entende quem foi Ageu, o que ele fez, fica a dica amanhã de manhã para você vir aqui e entender um pouco mais comigo, junto comigo. Só que o contexto de Ageu ali, ele estava profetizando ao povo para que eles se lembrassem de atender um pedido de Deus, que era a reconstrução do templo. O templo de Salomão tinha sido destruído quando eles foram para a Babilônia, e ele estava profetizando, gente, vocês estão reconstruindo suas casas, cuidando das suas coisas, e vocês não estão cuidando do que Deus pediu para vocês cuidarem, que era a reconstrução do templo e voltar ao sacrifício e adoração no templo. Daí, amanhã, eu só dei um spoiler, amanhã eu conto o restante. Mas existiam maldições para as pessoas porque elas não estavam fazendo e concretizando aquilo que Deus tinha pedido. Bênçãos, maldições financeiras,
as pessoas estavam trabalhando e não estavam vendo o sustento do seu trabalho multiplicar, a prosperidade estava cortada, a pessoa trabalhava e não conseguia reter, porque era uma maldição, porque eles não estavam fazendo o que Deus estava pedindo. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus para nós é que nós coloquemos Ele sempre em primeiro lugar. E vocês vindo no sábado à noite com chuva, nem eu viria se eu fosse o líder de jovens, é colocar o reino em primeiro lugar. É colocar o reino em primeiro lugar. Você sai da tua casa, eu vou para a igreja, eu vou celebrar, eu vou continuar fazendo a obra, eu vou colocar o reino em primeiro lugar. Jesus disse que quem coloca o reino em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Todas as coisas que vocês precisarem serão acrescentadas. Amém? Versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição os alcançou, e os mais foram endurecidos. Olha o que eu falei. Os mais foram endurecidos. Endurecidos por quem? Deus. Por Deus. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então Paulo está dizendo assim, ó, muitos dos judeus estão endurecidos de coração para não entender mesmo o que está sendo dito. E nós precisamos orar para Deus para que nós, a cada dia, estejamos mais sensíveis ao Espírito. Sensíveis àquilo que Deus quer falar para nós. Esse não, o outro. Esse Daniel tomou. Daniel tomou. Ô Daniel. Eu começava dizendo, nós precisamos estar sempre sensíveis, gente. Nós precisamos buscar a sensibilidade. Quando Deus fala ao teu coração, seja sensível, responda rápido. Quanto mais você responde, mais rápido Ele vai falar e mais usado você vai ser. Amém? 9, para nós avançarmos. E disse Davi, torne-lhes a mesa enlace e armadilha, em tropeço e punição. Encureçam-se os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas suas costas. Ele está referindo aqui ao Salmo 69. Está dizendo assim, ó, o povo ele não quer te adorar, Senhor, ele não quer sacrificar o Senhor, ele não quer seguir os teus caminhos. Então assim, Senhor, não faça essa oração, endureça cada vez mais o coração deles, para que eles vejam quão pesada é a tua mão. Forte, né? Senhor, pesa a mão neles, porque eles vão ver que realmente o Senhor é Deus. Basicamente é isso que ele está falando. 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Então Paulo está dizendo assim, então eles estão tropeçando, demorando para entender, demorando para receber que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, para que eles caiam e nunca mais encontrem o Senhor? E mesmo Paulo responde, de modo nenhum. Tem alguma outra versão que vai dizer outra coisa, de jeito nenhum, de jeito maneira, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele fala assim, não, gente, eles não estão surdos espirituais, eles não estão cegos espirituais para sempre, porque tudo tem um propósito. Mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios para pô-los em ciúmes. Então Paulo está dizendo assim, por que Deus endureceu o coração dos judeus? Vocês conseguiram pegar? Está escrito ali. Deus endureceu o coração deles para que os gentios fossem alcançados. Tudo tem um propósito. Amém. Pô-los em ciúmes. Deus, nós somos o povo escolhido. Não, nós somos a linhagem tua. Nós somos descendentes de Abraão. O Senhor profetizou para a nossa nação. Nós somos irmãos de sangue do Messias. O Messias virá do nosso povo. Era a mesma coisa que se Deus tivesse feito uma profecia sobre a cidade de Curitiba, e beleza, estamos tudo aqui e tal, demoramos muito para acreditar na profecia ou se alinhar de acordo com a profecia que foi entregue, e Deus ele começa a entregar tudo que era para nós, começa a entregar para outros, para Colombo, amanhã Tamandaré, para Fazer Rio Grande. E nós ficamos assim, Senhor, e nós? E Deus fala assim, para pô-los em ciúmes, para falar assim, o que está acontecendo? Por que eles estão experimentando os milagres? Por que as pessoas estão mudando? Por que aquele irmão que tratava o outro mal está tratando bem? Por que ele fala diferente? Por que ele ama o próximo? Por que ele está dando a sua vida por amor a Jesus? Porque naquele tempo, gente, no contexto que nós estamos lendo, as pessoas entregavam a sua vida por amor a Jesus. Porque uma pessoa chegava e falava assim, Ana Luísa, você viu Jesus mesmo? Vi.
Ana Luísa, vou te perguntar de novo. Eu vou prender você, eu vou prender o pastor Juliano, eu vou prender a pastora Maria Angélica, eu vou prender a Duda. E nós vamos matá-los. Você viu Jesus? E a Ana Luísa falava, vi. Eu não vou negar. Você experimentou o Cristo mesmo? Experimentei. Eu vou falar para você pensar de novo. Teu pai vai morrer na tua frente. Era isso que acontecia. É duro, mas é verdade. Crianças morrendo. Famílias inteiras morrendo. Mas Marcelo, por que Deus permitiu para que nós estivéssemos aqui hoje? Amém. Porque o Evangelho só foi propagado pelo mundo porque teve perseguição. Porque nós estamos sempre muito mais dispostos a ficar na zona de conforto do que sair dela. Tem muito mais pessoas hoje sentadas nos bancos do que trabalhando na obra. Tem muito mais pessoas na zona de conforto, não quero me envolver tanto. Eu já tive assim. Minha esposa está de prova, não me deixa mentir sozinho. Eu já estive muito tempo na zona de conforto. E a Jana falava, Marcelo, vamos para os jovens. Marcelo, vamos para a célula. Marcelo, vamos nos 2 cultos. Ah, amor, não estou cansado. Ah, não, vou ficar em casa. Eu já estive na zona de conforto e é muito mais fácil. É muito mais fácil. Quando você está na zona de conforto, ninguém fala mal de você, ninguém te ataca, ninguém faz alguma coisa contra você em palavras, ninguém te distrata, ninguém te desonra. Está na zona de conforto, você não está incomodando ninguém. Agora, a partir do momento que você se posiciona, se prepare para a pedrada. E eles se posicionaram em Cristo. E eles se prepararam para a espada. É a realidade, gente. Nesse contexto aqui, era a realidade. Então, para que os gentios fossem alcançados, Deus endureceu o coração deles. E por ciúme dos gentios, eles começaram a ser alcançados de novo. Tudo plano de Deus. Tudo plano de Deus. Nossa, Senhor, você está endurecendo o coração dos judeus? Tudo está no meu plano. Tudo está no meu plano. 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, eu vou ler de novo. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o que é isso, riqueza para o mundo? Se a transgressão do judeu trouxe lucro para o reino, através da conversão dos gentios, você viu como a Bíblia não é só ler, gente? Você tem que entender ela. Tem que entender. Senão você passa aqui batido. Olha, a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu batimento em riqueza para os gentios. Beleza. O que quer dizer? Quer dizer assim, Deus endureceu o coração dos judeus, os gentios se converteram, porque Deus ele avançou o seu evangelho para os gentios, os judeus perceberam que estavam sendo deixados de lado, e o ciúme deles trouxe eles de volta. O seu abatimento e riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O que quer dizer aqui assim, quando eles se converterem, imagine o que Deus vai fazer. Imagine quantas pessoas vão se converter quando de fato os judeus começarem a perceber que o único caminho para a salvação é se prostrar diante de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Então tudo, gente, eu quero que vocês guardem hoje. Não precisa entender tudo o que eu estou falando, porque é pesado o que eu estou falando, e é difícil de entender. Mas se você entender que tudo está no plano de Deus, a tua vida está no plano de Deus, os nãos, Ana, que você vai levar, estão no plano de Deus. Mas você terá muito mais sim do que não. E muitas vezes o não de Deus vai ter que ser alinhado com o teu não. Para você experimentar com a boa vontade e agradável perfeita vontade de Deus para a tua vida. Verdade. Então, os planos de Deus são maiores do que os nossos, nós precisamos só aceitar. Senhor, mas por que você está fechando essa porta? Porque eu estou abrindo uma porta muito maior para você. Por que o Senhor está abrindo essa porta? Porque essa é a minha vontade para a tua vida. 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois que sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério. Então Paulo está dizendo assim, fui eu que preguei para vocês. Fui eu que ganhei muito mais almas para Cristo do meio de vocês. Só que eu vou alertar para vocês, não se ensoberbeçam. Não se achem maiores do que os outros. Isso vem um ensinamento para nós essa noite. Nós que estamos aqui dentro, eu estou ministrando a palavra para vocês, vocês estão sendo abençoados por Jesus. Vocês estão separados do mundo. Milhares de bênçãos, como o profeta Daniel ministrou na vida de vocês hoje, estão sobre a vida de vocês. Não pode nos transformar em pessoas
soberbas. Isso não pode fazer com que o nosso coração se ensoberbeça e fale assim, não, o mundo está lá e eu estou aqui, eu sou melhor do que eles. Não, precisa despertar em nós uma vontade de ministrar na vida das pessoas o Evangelho. De levar essa notícia, Lucas, para outros. Para levar essa notícia para pessoas que você conhece. Esteja sempre sensível, gente, porque Deus ele dá o tempo todo, oportunidade para você falar do amor dele. Só essa semana eu tive uma oportunidade umas 3 vezes. Claramente, se Deus falou assim, agora está preparado para ouvir o Evangelho. E eu falei de Jesus mesmo. Falei de Jesus, é isso. Foi mais uma coisa da minha filha, né? Como eu falei do dente, eu já puxei aquilo ali, Deus já falou comigo, já falei para a pessoa, e amém. A semente está lançada. Ah, Marcelo, mas você quer que ela venha para a tua igreja, tem que ir lá e tal. Gente, às vezes foi só uma semente que eu lancei, outro vai plantar, outro vai regar, outro vai colher. O reino é assim. Talvez você esteja aqui nessa noite, outra pessoa que plantou o Evangelho na tua vida. Outra pessoa que falou de Jesus nem está aqui no teu, está cuidando de você. Mas você está na igreja que o apóstolo Cristiano Neto é o líder, e tem pessoas cuidando de você, tem pessoas ministrando a tua vida. E o reino é assim. É tudo em prol do reino. Amém? 16 para nós terminarmos. E se forem, daí ele vai falar assim, na verdade eu não vou ler aqui porque vai ficar muito mais complexo, porque ele vai usar uma analogia, uma metáfora da planta. Ele vai falar assim, oliveira pura é o povo de Israel, são os judeus que nós estávamos falando. Oliveira brava é os gentios. Ele vai começar a fazer um paralelo ali. Então assim, oliveira brava, você também é oliveira. Você também está sendo regada por Deus. Só que você está plantada na raiz, não se ache melhor do que a raiz. Porque é a raiz que te alimenta. Basicamente ele vai falar isso. Então, para explicar isso que eu estou falando para vocês nessa noite. Vamos pular lá para o versículo 22. Só antes, no 21 ali, ele vai dizer assim, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Dentro daquele contexto. Gentil, não se ensoberbeça. Porque se Deus não poupou, endureceu o coração do povo que ele escolheu, que são os judeus, também não vai poupar vocês. Ele pode endurecer o coração de vocês também. Então, Paulo está fazendo um alerta aqui. Vocês estão conseguindo me acompanhar ou está muito... Estão conseguindo acompanhar? Amém? Senão eu volto para o começo. Não precisa, né? 22. Considerai, pois a bondade e a severidade de Deus para que os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Está falando assim, Deus foi um pouco severo com aquele povo. É basicamente isso que ele está falando. A bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Ele também, se não permanecer na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então Paulo está falando assim, se tudo está no plano de Deus, tudo está debaixo da vontade dele, o endurecer dos judeus para atrair os gentios e o ciúme do judeu para que o judeu se converta ao cristianismo, se converta a Jesus, está tudo no plano dele. Fiquem tranquilos. Se ele cortou, ele tem poder para atrair de novo os judeus. 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Ele está falando assim, cuidado com a soberba. Eu estou dirigindo a palavra para vocês, bênção sobre a vida de vocês, mas não deixe subir isso à cabeça. Fica apenas no coração. Que venha endurecimento em parte a Israel, até que haja a entrada por plenitude dos gentios. Então, Paulo está falando assim, o coração do povo de Israel vai ficar duro até que ele se cumpra tudo o que era para ser cumprido naquela época em relação ao gentil. Até que o povo gentil se alastrasse e que Deus convertesse o maior número, e o número que ele sabia que ia se converter, o coração dos judeus ia ficar endurecido. Então tinha tudo propósito, datas certas. Deus ele é um Deus de datas. Você sabia disso? Tudo tem a data certinha, tudo. Eu não vou entrar nesse assunto agora aqui, senão vai ficar muito profundo. Mas tudo Deus para ter uma data. Deus tem um número. Deus tem a data que teu pai vai se converter. Deus tem a data que a sua mãe vai se converter. Deus já tem a data que os seus filhos vão se converter. Deus já tem a data do teu casamento. Está tudo certo. Só creia nele. E coloque o reino dele em primeiro lugar. E me cobre esse um dia se eu estiver errado. 27. Esta é a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados. 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa do patriarca. Então, assim, não que Deus excluiu eles continuam sendo amados. Mas porque ele tinha um plano de converter os gentios,
Deus teve que endurecer o coração um pouco deles. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Esse é um versículo que a gente usa muito fora de contexto. Não, o dom é irrevogável. Mas o dom aqui, nesse contexto, é eles serem da mesma família de Abraão. Então, assim, isso é um dom. Só que também pode ser usado no contexto de se tinha profeta, se tinha sacerdote, se tinham pessoas erguidas por Deus naquele meio, Deus não ia tirar. Se Deus te entregou um dom, e você, em nome de Jesus, não vai acontecer, mas se você vier se desviar, o dom continua na tua vida. Se você se desviar e você sabe tocar violão, você vai poder tocar violão no mundo. E, inclusive, assim, isso pode até fazer sucesso. Muitas pessoas que estão fazendo sucesso hoje vieram dentro da igreja. Vários. Não preciso nem citar nomes aqui. Vários. E até pelo jeito de cantar e a pessoa falar, você entende que ela era da igreja. Volta e meia nós já fazemos isso, né, mano? A gente tá assistindo alguma coisa e tal, assim, tem um jeito que era da igreja, vai ver lá no Google, era da igreja de Niterói, não sei das quantas. Porque o dom é irrevogável. Se Deus te entregou algo, gente, é para sempre. Busca os dons, porque se Ele te entregar, é para sempre. Só que use em prol do reino. Amém? Muitas pessoas, elas recebem algo de Deus, é ministrado, amém. Deus, Ele quer entregar dons para nós. E os dons estão disponíveis nessa mente. Mas você vai escolher para quem você vai usar. Se é para benefício do reino, se é para a glória de Deus, ou se é para em benefício próprio. E amanhã nós vamos falar disso também. Amém? 30. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus. Então os gentios também foram desobedientes. Eles não adoravam o único Deus. Eles adoravam outros deuses. Embora o povo de Israel fosse muito conhecido. E muitas pessoas sabiam que o povo de Israel adorava um único Deus. Mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Então Paulo está dizendo assim, vai ser cumprido. Paulo endureceu o coração dos judeus, alcançou os gentios através disso, e por ciúme dos gentios, eles voltaram para Deus. 32. Porque Deus a todos encerrou. Encerrou, esse pode traduzir por fechar de todos os lados, cercar, trancar as portas. Então ele encerrou como se fosse, eu vou encerrar vocês aqui nesse ambiente. Então eu tranco aquela porta, eu tranco a saída de fora, então você está encerrado aqui. Basicamente é isso. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Pastor Eliseu. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia com todos. 33. Paulo vai falar um dos versos mais bonitos que eu entendo da Bíblia. Por quê? Porque ele entendeu qual era o plano de Deus. E eu quero que vocês leiam isso aí na Bíblia de vocês, ou acompanhem a leitura que eu estou fazendo, baseado em tudo que eu falei. Esse plano, com todo respeito meu, louco. Cara, isso é loucura. Endurecer o coração de um para alcançar o outro é ciúme, tá tudo que na palavra, nós lemos. Eu não inventei nada disso. Tem a palavra ciúme, tem a palavra endurecer, tem ou não tem? Tem. Leiam o que eu vou ler aqui agora, de acordo com o que nós estudamos essa noite. E de acordo com tudo que foi ministrado nos outros cultos. Daniel, a Cláudia, entre outros, estão desde o começo, né, acompanhando o livro de Romanos. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir. Eu vou ler, e vocês comentem nisso, porque Paulo, quando ele escreveu essas palavras que nós vamos ler aqui agora, ele estava pensando em tudo isso. Amém? Eu vou esperar eles se organizarem e eu vou começar a ler. Para nós terminarmos. Vai acabar do 33, vai até o 36. Amém? Pode subir. Vamos ficar de pé para ler essa passagem. Romanos 11:33. Quase todos nós já ouvimos essa música, já lemos essa passagem, talvez de uma maneira isolada.
Mas quando nós conseguimos entender como Deus ele faz as coisas, como Deus ele executa a sua vontade, como Deus ele tem planos para cada um de nós, e às vezes nós entendemos por que nós trilhamos esse caminho. Por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem na nossa vida? Sabe, Lucas? Eu sou filho de mãe solteira, como eu disse. E a minha mãe, ela se casou... Só segura um pouquinho aqui, só um pouquinho. Ela se casou com outro homem. E a minha mãe, ela sofria violência doméstica. E muitas vezes, assim, nas sextas-feiras principalmente, o meu padrasto, ele chegava bêbado em casa. E eles brigavam. E daí ela falou, por que você bebeu tudo o nosso salário? Como é que a gente vai pagar as contas? Nessa época eu tinha entre 10 e 12 anos. E eu questionava Deus, porque eu já entendia quem era Deus. Desde os 6 anos, a minha avó me leva para a igreja. Eu já entendia que existe um Deus, que existe Jesus, só não com a compreensão que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje. E eu questionava Deus. Eu questionava, cara, todos os dias. Deus, por que a minha mãe não casou com meu pai? Por que o meu pai não quis me assumir? Por que o meu pai fugiu? Por que isso? Por que aquilo? Deus, 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 Deus. Eu questionava e colocava, claro, uma criança, né? Fazendo essa oração e questionando isso. Eu não posso me cobrar naquele tempo, né? Porque eu era apenas uma criança. Eu questionava, Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que eu não posso ter um pai e uma mãe como todos os meus amigos? Por que eu tenho que passar por isso? E eu não entendia qual eram os planos dele. Não entendia. Se passou desde essa época 20 anos, Lucas. 20 anos. Eu fui entender o porquê que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Porque os planos dele são muito maiores do que os nossos planos. O caminho que ele tem para a tua vida é totalmente diferente do que talvez você planejou. Os planos deles para a tua vida são planos de grandeza. São planos assim que talvez você vai olhar daqui 10, 15 anos, você vai olhar para trás e falar, cara, o que aconteceu? E quando eu estava um dia aqui na igreja, uma irmã, que inclusive está aqui nessa noite, chegou para mim, ela nem sabe a minha história como eu estou contando. Ela chegou e falou assim, certo dia, você chorou embaixo da coberta verde e colocou Deus contra a parede, tal. Deus manda te dizer hoje que você só passou por isso para que você pudesse cuidar bem das vidas. Para que você estivesse preparado para ministrar a paternidade. Para que você fosse um pai melhor para as suas filhas. Tudo para Deus tem um plano, gente. Tudo. Por que eu bati o carro quando o Moisés Por que bateu no carro com a minha filha lá dentro? Por quê? Ele não fez isso. Por que quando Deus deixou acontecer isso? Por que faltou o dinheiro para pagar aquela conta? Por que está acontecendo isso? Por que essa perseguição dentro do trabalho? Por que meu pai age assim? Por que a minha mãe age assado? Por que eu tenho esse irmão chato? Por que eu tenho isso? Deus tem plano para tudo. E pensando em tudo isso, Paulo escreve: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser instituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo que você passou, tudo que você está passando, tudo que você vier a passar, está no controle de Deus. Está no controle dele. Ele tem um plano. Ele tem uma promessa para cada um de nós. Ele tem sabedoria. Ele tem conhecimento. O seu juízo é perfeito. Ele fecha a porta que ninguém abre. Ele abre a porta que ninguém fecha. Amém? Vamos fechar nossos olhos?